A leitura da segunda carta aos Coríntios. Irmãos, temos por Cristo esta confiança em Deus, não que sejamos capazes de atribuir a nós alguma coisa como nossa, mas nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez ministros idôneos do Novo Testamento, não segundo a letra, mas segundo o Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da lei que causou a morte, gravado com letras em pedras, foi de tanta glória que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do esplendor de seu semblante, que era passageiro, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação já era tão glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justificação. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque vos digo que muitos profetas e reis desejariam ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E eis que um doutor da lei se levantou para o tentar e perguntou: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como ledes aí? Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus me disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus lhe disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos dos ladrões. Estes o despojaram, depois de o ferirem, foram-se deixando meio morto. Ora, sucedeu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Igualmente chegou um levita perto do lugar e, vendo-o, passou adiante. Mas um samaritano que de viagem passou pelo mesmo caminho chegou perto dele e, quando o ouviu, compadeceu-se. Aproximou-se então, ligou-lhe as feridas e deitou nelas óleo e vinho, e, pondo sobre o seu jumento, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: toma cuidado deles, e tudo quanto gastares a mais, quando eu voltar, te pagarei. Qual desses 3 te parece que se postou como próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Tornou-lhe Jesus: vai e faze o mesmo. Nós aceitamos os nossos inimigos, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os meus irmãos, ao Senhor do Senhor Jesus Cristo. Domingo próximo estará em visita a nós um sacerdote, frade dominicano do convento de Avrier, na França, onde o padre Joaquim estudou a teologia e a filosofia,
E eu estou pensando, uma vez que é um visitante importante, um homem de Deus, que vem a nós, estou pensando em pedir a ele que celebre a Santa Missa das 8 horas, essa missa. É verdade que ele não sabe português. Ele fala muito bem inglês, mas português ele não sabe falar. Além do francês dele, mas português ele não fala. Não sei se sabe outras línguas. Há de saber, mas não português. E certamente também não espanhol, que das línguas neolatinas é aquela que falada mais se parece com o português. De maneira que se alguém fala em espanhol, um brasileiro prestando atenção pode entender. Mas ele certamente não sabe e não poderia fazer a homilia, o sermão em espanhol, mesmo não sabendo português. Mas como não sabe, não sei se ele preferirá fazer a homilia em francês mesmo, ou se ele não falará nada, mas acho que devo ceder a ele a missa das 8 de domingo que vem. O nome dele é Frei Maria Domingos. Vai chegar aqui em casa quinta-feira de noite, vindo do Mosteiro da Santa Cruz, e viajará segunda de tarde de volta para a França. O Evangelho de hoje traz, primeiro de tudo, não é? Uma das mais formosas parábolas contadas por Jesus. Além de uma preciosa lição antes. O texto do Evangelho que nós ouvimos tem uma primeira parte bem distinta do restante do texto, que se compõe de um diálogo de um doutor da lei judaica com Jesus e depois a lição que Jesus lhe dá. Primeiro, o que Jesus fala no início do Evangelho de hoje. Nós sabemos que Jesus selecionou 72 discípulos que o seguiam e 12, mais importantes, apóstolos. Quando Jesus pregou na Galileia, ele mandou os 12 depois saírem pregando por todas as localidades da Galileia. Depois
Nosso Senhor mandou os 72 pregarem em outra região, também para praticarem o trabalho do apostolado, da pregação da doutrina de Jesus. Quando os 72 voltaram, Jesus, que tinha já encerrado a sua pregação no norte da Palestina, na Galiléia, Jesus os levou para um lugar mais tranquilo, na região do Jordão, para que eles descansassem um pouco e se recuperassem também espiritualmente da tarefa de que tinham sido incumbidos pelo próprio Jesus. Nessa época, Jesus já tinha deixado pela última vez a Galiléia e estava nessa região para depois se dirigir pela última vez à Judéia, quando seria condenado e morto. Tudo ele sabia, é claro, sendo Deus. Mas isso não o impediu de ir para a Judéia, onde haveria de sofrer tanto. Pois bem, é nessa época, nessa ocasião, que Jesus diz aqui nesse texto: bem-aventurados os olhos que viram o que vós estáis vendo e ouviram o que vós estáis ouvindo. Porque muitos profetas e muitos reis do passado desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis. E não alcançar essa graça. Pois bem, meus irmãos, ainda que Jesus não esteja visível aqui entre nós, como nós pertencemos à Igreja verdadeira, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, e ouvimos aqui a palavra de Deus para nos instruir, nos converter e nos alcançar o céu, eu posso asseverar-lhes também isto: bem-aventurados os olhos que viram o que vós vedes, e principalmente ouviram o que vós ouvis, e não viram nem ouviram. A doutrina verdadeira,
a doutrina verdadeira. As coisas grandiosas que Jesus vem derramando na sua igreja. Ainda ontem eu tomei conhecimento, eu não sabia, da história de um menino mexicano, quando os comunistas tomaram o poder no México. Esse menino foi preso pelos comunistas, que queriam forçá-lo a dizer onde estavam escondidos os bispos, os padres, etc., para eles matarem. Mas ele nada disse. Embora fosse uma criança, uma pessoa muito nova, ele sabia quem é Jesus Cristo, o que é a Igreja Católica, e que ele deveria mesmo dar o sangue dele como ele fez. Chamava-se José Sánchez del Río. Ele foi preso, amarraram o menino para ele revelar, começaram a cortar a sola dos pés dele, cortar. E ele gritando de dor, mas nada dizendo. Depois, com os pés cortados daquele jeito, ele foi obrigado a andar até o lugar onde deveria ser morto, um buraco lá. Com muita dificuldade, em dores, com aqueles pés cortados, ele teve que ir. E como foi que ele morreu? Foi gritando, porque nós devemos gritar e dizer a vida toda nossa: viva Cristo Rei! Sim, é seguramente um santo. Depois de tanto tempo que isso aconteceu, o corpo dele está perfeito. Eu vi a fotografia do rosto dele, vi a fotografia dos pés todo cortado. José Sánchez del Río. Que morreu dizendo corajosamente: viva Cristo Rei! Não somente dizer viva Cristo Rei, e às vezes acontece que católicos que sabem o que é a religião verdadeira têm vergonha de apresentar a sua fé diante de outros, aquele pecado que se chama respeito humano.
Não basta dizer viva Cristo Rei. É preciso viver em nossa vida o reinado de Cristo Rei. Em nossa casa, o ambiente deve ser o ambiente em que Jesus Cristo é o Rei. O modo como falamos, o modo como agimos, o modo como nos vestimos, etc., deve exprimir esta segurança na fé em nosso Senhor. A quantidade de milagres que Deus tem derramado na Igreja Católica através dos séculos é imensa. Milagres que ocorreram e milagres também que permanecem, como é o caso da conservação do corpo de santos, como o Papa São Pio X, como Santa Catarina da Morrer, etc. E vemos a coragem com que os santos viviam esse catolicismo verdadeiro. Ainda esta semana eu li uma história bonita de Santo Inácio de Loyola. Quando ele morava em Paris, conheceu um homem que tinha uma amante, não era casado, tinha uma amante, uma mulher monstruosa, escandalosa, sem vergonha. E o santo muitas e muitas vezes tentou convencer aquele homem daquela vida de pecado que só levaria para o inferno. Mas ele não se abalava. Então, um dia, pedindo a Deus luzes, Santo Inácio, que sabia onde morava a tal mulher, sabia o caminho que esse homem fazia para ir lá, conhecia bem a região de Paris, sabia que no caminho havia um charco então resolveu dar essa lição ao homem. Sabendo a hora que ele ia passando por ali, ele foi antes e mergulhou no charco de água gelada. E ficou mergulhado até o pescoço. Quando o homem passou, ele disse: venha para cá, sai desse caminho do inferno, mergulhe aqui nessa água, para você vencer essas tentações violentas que estão invadindo a sua alma. O homem acabou se convertendo. Santo Inácio conseguiu essa graça.
Há uma santa chamada Joana, filha de um casal católico. O casal tinha 12 filhos, ela era a mais nova. Joana Delanu. E quando o pai morreu, ficou a mãe. Quando a mãe morreu, a herança foi distribuída entre os 12 filhos. Para ela ficou uma loja que o pai tinha, onde vendia coisas. O prédio, né? Tudo ali. E ela se juntou com uma sobrinha que era gananciosa por dinheiro, como ela era, e começaram a trabalhar com afinco para juntar dinheiro. Quando passava um pobre que pedia uma ajuda, ela dizia o que não tinham. Não dava a ninguém. Uma ocasião, em uma cidade distante, apareceu uma senhora estranha, dizendo a ela que tinha revelações de Deus. Por incrível que pareça, Joana, as duas Joana, a outra também chamava Joana, a sobrinha, deram abrigo àquela mulher na casa deles, num recanto lá, no fundo. Gastaram com ela. Ela veio outras vezes. Até que ela revelou que Deus tinha mandado dizer a ela como ela ia mal, como ela precisava cuidar dos pobres. E ela começou a mudar completamente. Acabou largando aquele comércio, só tinha tempo para cuidar dos pobres, porque a maneira como aquela mulher estranha provocou a mudança dela foi contando a ela que Deus tinha dito a ela que havia 6 crianças num estábulo abandonado, em certo lugar, e que ela fosse cuidar dessas crianças. Ela foi ao local e encontrou as crianças doentes, famintas, magras, com os pais doentes, pai e a mãe doentes, e cuidou deles. E foi assim que ela acabou aumentando o número cada vez mais de pessoas precisadas, até fundar uma ordem para cuidar dos pobres. São coisas grandiosas que Deus vai despertando no coração das pessoas que descobrem a religião verdadeira e que acabam ouvindo, mesmo não com este ouvido, mas com as atrações da alma, a fazer coisas nobres, coisas elevadas, pela necessidade dos precisados, pela glória de Deus, pela religião verdadeira. Quantos santos fizeram assim? Quem pegar, por exemplo,
a vida de São Vicente de Paula e lê, ficará espantado. Quanta coisa aquele homem fez! Quanta coisa aquele homem admirável fez! Me lembro que uma ocasião eu estava em Paris e fui visitar a casa onde estava o corpo de São Vicente. Eu estava sem dinheiro nenhum, só tinha 80 francos e fui lá pedir que me recebessem de graça para dormir lá até outro dia de manhã, que eu queria, pela passagem que eu tinha de trem, ir a Lisieux ver o mosteiro de Santa Teresinha. E então eu entrei na igreja, olhei o corpo do santo lá em cima no altar, subi pela escada por trás, me aproximei do corpo do santo e disse: São Vicente, o senhor sempre foi tão bom com os pobres. Olha esse padre que não tem nada aqui, está precisando dormir aqui na sua casa, amanhã ir ver Santa Teresinha. Me alcance essa graça, porque o dinheiro que eu tenho não dá. Disse, havia um homem encostado na porta da igreja, e eu disse a ele: eu queria dormir aqui, porque a casa recebia padres de fora do sul. Eu queria dormir aqui, mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Aí ele disse: fale com aquele padre ali. Havia um padre numa salinha vizinha. Eu entrei e falei com o padre. O padre aceitou me dar à noite jantar, tomar banho e dormir. E rezar. E então ele mandou chamar um seminarista de adulto, um paraguaio, ou uruguaio? Era uruguaio. Leve o padre lá para um quarto tal, assim, ele, atenda a ele. Aí fui andando lá por cima daqueles corredores antigos, onde São Vicente tinha morado. E passei por um confessionário velho, tosco, bem tosco. Aí eu olhei assim e disse a ele: que confessionário é este? Aí ele disse: foi de São Vicente de Paula. Eu disse: foi de São Vicente? E está aqui abandonado, né? Corredor cheio de poeira. Foi de São Vicente? Foi. Eu posso me sentar nele? Aí o senhor disse: pode. Eu me sentei, fiquei saboreando a graça de me sentar no confessionário que o santo se sentou. Fiquei ali. Ao uruguaio não se conteve: padre, eu sou um grande pecador, eu quero confessar-me com você. A igreja, a formosa igreja católica, bem-aventurados
vós que ouvis o que muitos reis e profetas do passado, muita gente lá de fora, por aí afora, gostaria de ouvir e não ouve, e vós ouvis, para aproveitardes e vos salvardes. Também me sentei no confessionário de São João Maria Vianney. Fiz essas artes. A segunda parte do Evangelho de hoje não é nesse recanto onde estavam os discípulos. É numa sinagoga em Jericó. Jericó é uma cidade que fica a 27 quilômetros de distância de Jerusalém. Porém, a estrada é uma estrada cheia de viravoltas, porque se desce de Jerusalém para Jericó mais de 1.000 metros de altura de diferença. Os viajantes de Jerusalém para Jericó e vice-versa passavam, hoje não porque há fiscalização da polícia da Jordânia, pelos assaltantes. E é um episódio desse que Nosso Senhor usa para contar a lição àquele homem. Estava na sinagoga, costumava-se ler um texto da Escritura, depois alguém explicar. O que quer perguntar alguma coisa, se levanta, era costume naquele tempo. Se levantava e fazia a pergunta. Então, o Evangelho conta São Lucas levantou-se depois da leitura do texto bíblico, levantou-se o fariseu, doutor da lei, o entendido, um sábio, pensava ele, e disse: Mestre, que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que você lê na Escritura a esse respeito? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Querendo argumentar para derrubar Jesus, o que eles desejavam nem conseguir, ele perguntou: meu próximo? E quem é meu próximo? Aí Jesus conta aquela famosa parábola. Descia um homem, um judeu, de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por assaltantes, que lhe tiraram toda a roupa, dinheiro, bateram nele e deixaram meio morto, em grave estado de vida. Sucedeu que passou por ali um sacerdote dos judeus, que vinha do templo. Viu aquele homem lá, acabado na beira da estrada, foi-se embora. Passou um levita, viu e passou. É interessante que naquela ocasião havia 12.000 servidores do templo de Jerusalém. Metade morava em Jericó. Então, passar sacerdote
ou levita, isto é, auxiliar, por ali, era coisa corriqueira, coisa comum. Mas aconteceu que passou um samaritano, e vendo aquele judeu daquele estado, teve pena dele. Os samaritanos, habitantes de uma região central da Palestina, que tinha sido terra judaica, israelítica, mas depois os assírios tomaram. Quando tomaram, quiseram acabar com a religião e com a raça judaica na área. Trouxeram estrangeiros, pegaram grande quantidade de judeus e mandaram para outros lugares, outras nações, para, inclusive, a religião ficar misturada. E ficou. Eles acreditavam em Moisés, mas não adoravam a Deus no templo de Jerusalém. Fizeram um templo no Monte Alto, que existe lá, o Monte Garizim, um culto diferente. Isso fez com que não houvesse amizade nenhuma entre samaritanos e judeus. Ninguém falava um com o outro. Daí aquele pedaço do Evangelho de São João, em que Jesus chega ao poço que Jacó tinha feito, que até hoje ainda dá água, depois de tantos e tantos séculos. E veio a mulher samaritana tirar a água do poço, e ele pediu água a ela. E ela perguntou: como é que tu, um judeu, me pedes a beber água, eu que sou uma samaritana? E aí nosso Senhor vai mostrar a ela, vai mostrar que ele é o Messias, vai dar as provas, e ele fica 2 dias lá na cidade onde ela mora, ficar toda aquela bela história que nós, creio, conhecemos. Pois bem, é justamente um samaritano, um inimigo dos judeus, como eles consideravam, que vai pegar aquele homem e vai fazer curativo nele. Conta Nosso Senhor que ele derramou vinho e azeite doce. Todo viajante judeu, naquele tempo, levava vinho e azeite doce. O vinho funcionava como um antisséptico. O mercúrio cromo, o mertiolato. E o azeite doce como uma pomada aliviante. Derramou o vinho, limpou as feridas, colocou azeite, depois pegou o homem, o colocou em cima do animal em que ele vinha montado e o levou para uma estalagem. Com o tempo fizeram uma estalagem nessa estrada que tinha o nome de Hospedaria do Samaritano, lembrando justamente essa parábola de Jesus. E levou, ainda cuidou dele durante a noite, pagou duplamente ao dono da estalagem por estar com mais aquele hóspede, e disse: olha, eu vou viajar agora, se precisar de mais algum dinheiro, gaste que eu lhe pago na volta. Então Nosso Senhor pergunta ao fariseu: quem procedeu como próximo daquele homem ferido?
Ele não teve coragem de dizer o samaritano, era demais. Eu disse, aquele que teve misericórdia com o ferido, com o assaltado. Vá e faça tu o mesmo. O próximo é aquele que precisa. O próximo é aquele que precisa. E esta é uma lição muito importante, meus irmãos. Onde é que vocês encontram os primeiros próximos? Dentro de casa. Acontece muitas vezes que dentro de casa tem um que trabalha mais do que o outro. Tem um que não quer fazer nada. Esse não tem próximo, não. Ou melhor, não é próximo de ninguém. Está ele cumprindo o que a lei manda? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Como a nós mesmos. Depois do próximo de casa, eu tenho muitos outros próximos, não é? Um dos próximos é alguém pelo qual eu, na minha miséria, sinto antipatia, em vez de agir com bondade. Pelo menos rezar. Eu gosto, às vezes, de rezar pelos maus brasileiros. Esses comunistas e ladrões do poder, dos bens da nação, que estão aí dominando e fazendo tanto mal. Rezar por eles, para que eles se convertam. Porque se eles não se converterem, eles vão para o inferno. E eu podia conseguir, não é? Que aquela pessoa se convertesse antes, pela minha oração, ou por outros meios que Deus pode me dar para eu fazer esse bem. Então, guardar no coração essa formosa parábola e vivê-la, porque nós precisamos nos salvar.